Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Flávio de Lambastos Pereira e, junto com a professora Natália França, semanalmente postamos vídeos curtos no canal Recta Ratio sobre o direito internacional dos direitos humanos, direito penal internacional e direito humanitário. E hoje, dando sequência em nosso último vídeo, quando começamos a abordar os principais acontecimentos históricos e jurídicos que levaram à criação do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, berço do direito penal internacional, falarei sobre um dos principais legados deste histórico tribunal, o primeiro da história a julgar indivíduos acusados por crimes contra a paz. Na verdade, já disse que foram realizados 13 julgamentos. Um internacional, mais famoso e comentado. Além dele, mais 12 julgamentos foram também realizados em Nuremberg, porém não internacionais, uma vez que os julgadores nestes casos eram todos juízes norte-americanos. Em relação ao primeiro julgamento, evidentemente, até hoje, pairam muitas críticas. 4 delas principais: violação ao princípio da anterioridade da lei penal, não previsão de possibilidade de recursos por parte dos réus, ausência de criminosos de guerra aliados no banco dos réus e, finalmente, a quarta crítica relacionada à natureza ad hoc de Nuremberg, ou seja, teria sido um tribunal de exceção, portanto, mera vingança de vencedores sobre vencidos. Nuremberg foi concebido por Robert Jackson, juiz da Suprema Corte Americana, desde 11 de julho de 1941, após a sua indicação pelo presidente Roosevelt. Após a morte de Roosevelt, seu sucessor, Harry Truman, indicou Jackson para organizar os julgamentos de Nuremberg, bem como para comandar a equipe de acusação dos Estados Unidos da América. Apesar dos inúmeros desafios superados para a organização deste tribunal histórico, importantes e permanentes legados foram deixados. Hoje falarei de um desses legados, entre outros que abordaremos no futuro, claro. Refiro-me aos chamados princípios de Nuremberg, ou seja, diretrizes interpretativas que passariam a ser consideradas quando da formulação das leis internacionais para enfrentamento dos crimes contra a paz, bem como na apreciação dos casos concretos que viriam a ser submetidos aos tribunais criminais internacionais seguintes, como o próprio Tribunal de Tóquio, os tribunais criminais internacionais para Ruanda e ex-Jugoslávia, os tribunais híbridos do Camboja, Timor-Leste e o próprio Tribunal Penal Internacional. 7 são os princípios de Nuremberg. Passemos a tratar de cada um deles. O primeiro princípio determina que qualquer pessoa que pratique um ato considerado crime pelo direito internacional é responsável e, portanto, passível de punição. Ora, os crimes internacionais são atualmente 4: o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes contra as leis e costumes de guerra e os crimes de agressão. Discute-se atualmente a criminalização da destruição dos biomas e ecossistemas, denominada como ecocídio, porém ainda inexistente como crime internacional e sobre o qual falarei em futuros vídeos. Recordo também que as acusações de Nuremberg envolveram crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes contra a paz e conspiração para destruir a paz. O segundo princípio de Nuremberg determina que o fato da lei interna do país não punir o ato previsto como crime pelo direito internacional não isenta o autor do ato de sua responsabilidade segundo as leis internacionais. Tal ideia significa que os crimes internacionais, dada a sua gravidade, não mais são limitados quanto ao interesse e à competência para o seu processamento e julgamento dos responsáveis ao país no qual os crimes foram praticados. Não mais são considerados assuntos de interesse doméstico, mas isto sim de toda a comunidade internacional. Em não havendo instituições ou leis previamente vigentes
para a punição dos perpetradores na legislação interna de um país, poderão as organizações internacionais, aqui incluídas as cortes internacionais, processar e punir os responsáveis. Como terceiro princípio, ficou estabelecido que o fato do autor do ato considerado crime pelo direito internacional tê-lo praticado como chefe de Estado ou como oficial responsável pelo governo não o isenta da responsabilidade sob as leis internacionais. Sem dúvida, é um dos mais importantes e inovadores princípios à época, uma vez que passa a ser considerada cadeia de comando e a visão sobre a participação funcional do acusado nos crimes internacionais, assunto que também será futuramente abordado. Alguns casos ficaram famosos, como o dos acusados Slobodan Milosevic, da Sérvia, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, presidente do Sudão, Theonest Bagosora, um dos comandantes do genocídio ocorrido em Ruanda, em 1994. Bem, o quarto princípio, que guarda íntima relação com o princípio que eu acabei de comentar, estabelece que o fato do agente ter praticado o ato sob ordens de seu governo ou de um superior hierárquico não o isenta de responsabilidade sob as leis internacionais, desde que fique demonstrado que lhe era possível, moralmente, optar por não praticar o ato. Portanto, o cumprimento de ordens não é considerado como um argumento admissível de defesa, a depender da situação concreta. Importante a prova da impossibilidade de resistência como exceção a este princípio. Algumas situações podem ser bem distintas, ainda que não perceptíveis no primeiro momento. Assim, por exemplo, podemos imaginar um jovem soldado convocado e obrigado por seu comandante a fuzilar soldados já feridos e rendidos, sob pena de também ser morto. Outra situação distinta pode se referir a um jovem combatente que componha voluntariamente um pelotão de fuzilamento ideológico e que caracterize uma organização voltada ao extermínio daqueles considerados seus inimigos. A partir da adesão voluntária à organização, considera-se que o combatente já se submete previamente às ordens que terá que cumprir. No próximo vídeo, voltaremos a falar dos princípios de Nuremberg, nesta que traduz uma das mais apaixonantes vias do direito internacional. Muito obrigado e compartilhe o nosso canal. Tchau!